Senhoras e senhores, silenciar o telefone porque o nosso momento é muito especial. Nesta segunda temporada do CieloCast, ao meu lado aqui, Manuela, onde estaremos trazendo um convidado muito especial. Esse convidado aí que tem uma agenda que já foi nacional e é uma agenda internacional que nos honra muito aqui a sua presença e tem um trabalho desenvolvido aí, costumo dizer, sucesso do dia para a noite após 20 anos, né? Então, um momento muito especial aqui para o CieloCast. Tem aqui um breve currículo, né, Manuela, que é a nossa empreendedora, que é a nossa, aquela pessoa que investiu e traz essa pauta aqui pro nosso, e dá nome, né, o sobrenome dá o nome ao nosso podcast aqui, que é consultora em meio ambiente. Então, hoje nós temos um convidado muito especial que vai contar a sua história, vai contar eu posso dizer que é uma pessoa que tem a visão a médio e longo prazo, e tem uma frase que ele diz muito que é: nós temos que cuidar desse planeta, que o outro é muito mais difícil, a gente tem que morar num outro. Muito nos honra aqui receber Erasmo Carlos Batistella, que é um dos maiores influentes empresários do agronegócio do Brasil, referência na área de bioenergia, e tem toda uma história aí junto à BH aí, e sempre surpreendendo com grandes projetos. Muito bem-vindo ao CieloCast, é um privilégio tê-lo aqui conosco. Bom, Álvaro, obrigado pelo convite. Manuela, obrigado, parabéns pelos programas que já fez, né? Espero poder contribuir. Você que tem essa função tão importante, né, nessa área do meio ambiente. E o Álvaro aqui, nosso conhecido de outras jornadas, né, na área da comunicação. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e fazer uma troca de ideias aqui sobre o que a gente faz no dia a dia. Então, Erasmo, o que muitas pessoas a gente querer desmistificar do empresário, né? O Erasmo é uma pessoa que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e vem enxergando, né, buscando no empreendedorismo, e trouxe vida a um sonho que muitas vezes a gente lembra que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é a realidade. Hoje a BH tem uma realidade aí, quantas famílias, né, que trabalha nessa visão do ESG. Muito bem, a Manuela nos diz, né, que vou tentar aqui o meu inglês, né, Social Governance e Environmental, que não é uma pauta nova, mas sim ela ainda precisa ser construída, que começou em 2004, em 2015 que ela veio com a ONU trazendo isso, porque a gente tem um planeta só, e aí a gente entende que a gente não é dono do planeta, nós somos administradores do planeta, e o grande segredo muitas vezes tem administradores bons, com bons resultados, e alguns administradores com alguns resultados não tão bons, né? E aí a primeira pergunta que a gente gostaria de conversar contigo é sobre isso. Como é que tu viu isso lá no início, né? Eu disse, olha, temos uma oportunidade, como que surgiu a ideia antiga BS Bios, hoje BH, né? Como que tu poderia contar para os nossos internautas? Primeiro, dizer que eu tenho muito orgulho de ser gaúcho e ser dessa terra, né? E acho que o nosso estado é um estado que já revelou muitas boas lideranças, boas empresas ao longo da história, né? Que ajudou muito o nosso país, inclusive. Agora, quando nós começamos lá atrás, então BS Bios, agora BH, obviamente não tinha ainda toda essa estrutura mais desenhada como tem hoje do ESG, e a base inicial do programa de biodiesel, ele tinha também 3 pilares que de certa forma conversam muito com o ESG, né? Um pilar era o ambiental, porque desde então se sabia que o biodiesel poluía menos que o diesel, né? Outro pilar era o social,
porque o programa do biodiesel já, desde o princípio, reservou parte da matéria-prima que ela vem dos pequenos agricultores, prestando assistência técnica e dando garantia de compra, né. E outra parte era econômica, que o Brasil ainda é um grande importador de diesel, na época era um importador ainda maior, e nós tínhamos um grande problema que os óleos vegetais, as gorduras, que é a nossa matéria-prima, não tinha muito valor, praticamente não tinha valor de mercado. Então, a parte aqui do ESG, né, você vê que tem letras que estavam lá atrás e outras que foram mudando um pouquinho, mas já tinha uma base muito sólida para isso. Então, o foco foi esse, né, quando a gente começou a olhar o social, olhar o ambiental e olhar a parte econômica, obviamente, né. E a parte econômica ela é muito importante. Eu tenho dito que não se faz ESG, não se faz parte ambiental, não se faz parte social se não tiver economia por trás, né? Se a gente não tiver recursos, né, não gerar recursos, como é que a gente vai fazer programa social? Agora, ao longo da caminhada, nesses 18 anos, obviamente fui compreendendo que o que nós iniciamos lá atrás, que era um sonho, que sonhei sozinho e outras pessoas se juntaram e me ajudaram a transformar o sonho em realidade, ao longo dessa caminhada se percebeu que o debate é muito maior. E quando nós olhamos a história do Brasil e do mundo, esse debate começou em 92, né, na Rio mais Rio Rio mais 20. Rio Mais 20, que foi um programa, né, que teve justamente que foi um prenúncio das COPs, né, que hoje nós estamos aí na COP 29, né, indo para a COP 29 agora, né. E aí foi o prenúncio da COP, que era justamente o mundo se olhar, porque nós precisamos urgentemente começar um novo ciclo. E aí, mais uma vez, voltando à história, né, o ciclo que nós estamos vendo agora, que você comentou, que eu uso a frase que eu acredito que é mais fácil nós salvar esse planeta que ir morar em Marte, por exemplo, esse ciclo de complexibilidade começou lá na Revolução Industrial, né? Quando a gente começou a emitir muito mais carbono, usando mais carvão, depois veio a era do petróleo, né? Que foi muito Que é a importante. matéria-prima do diesel. E a Que é matéria-prima do biocombustível é a agricultura. Isso. Mas o Mas petróleo, ele foi muito importante e continua continua sendo sendo. muito importante, né. Nós não podemos chegar aqui num Uhum. podcast, que é onde a gente vai falar mais de meio ambiente, vai falar mais de ESG, simplesmente olhar para o passado e dizer: "Olha, não, isso não foi importante, fizemos tudo errado". O desenvolvimento da humanidade como ele está hoje passou pelo petróleo, né, que É foi aquilo que a gente fala, que o futuro é um para-brisa. A história é o retrovisor, para ter uma referência. Não, a gente não pode apagar a história, né. Então acho que esse é o caminho. Tem que olhar, ter como referência, mas também tem que enxergar que aquela referência talvez um momento possa vir a acabar com os nossos recursos naturais. é. Eu vejo como grandes ciclos, né. Então teve o ciclo da Revolução Industrial, teve o ciclo da substituição parcial, porque ainda não acabou do carvão para o petróleo, e estamos começando efetivamente nos últimos 10, 15 anos um ciclo de energias renováveis ou ciclo de economia de baixo carbono. E aqui não é só o que nós vamos usar no tanque do carro, no tanque do caminhão. Aqui nós vamos falar em formas de produção, nós vamos falar em forma de consumo, nós vamos falar em nova perspectiva, nós vamos falar em educação, por exemplo. As pessoas que têm um pouco mais de idade, o tema meio ambiente não era tão falado como hoje é falado nas escolas. Pegar uma coisa, né? Isso é muito bom, porque as nossas crianças, os nossos jovens já têm uma consciência ambiental diferente do que nós tivemos, muito diferente do que os nossos pais tiveram, né? Mas eu acho que o tema não é olhar para trás e dizer que os que passaram por aqui são os culpados. Até, nessa frente, né, que a gente está vivendo, na verdade, uma nova economia, né, um modelo de transição que a gente está ainda. E quando ele começou falando do conceito, né, do ESG, que tem a frente ambiental, social e de governança, é bom lembrar que, por que que ela está forte hoje a pauta?
Também pela questão do mercado financeiro, né. Antes a gente sentava na mesa, sei lá, se eu fosse conversar com o CEO da empresa, talvez iam pensar: "Ah, aquela questão do meio ambiente chata, né", não se dava abertura. Ou é aqueles ativistas, alguma coisa assim, que era uma visão, que tinha antes dessa agenda vir, que tem o CEO, né, da maior gestora de fundos de investimento, que é o Larry Fink, e ele escreve uma carta cada final de ano, e na carta ele falou que agora o risco climático é um risco de investimento, então começou a se trabalhar que as empresas não podem ver o lucro só pelo lucro, mas incorporar a frente ambiental, social e de governança nos negócios, né. Hã, uma questão, a BH ela já tem uma frente forte nisso, porque trabalha com o produto da transição energética, mas será que quem ainda não está nessa frente pode usar isso de uma maneira equivocada, no sentido de olhar mais como oportunidade de negócio e não realmente abraçar o que essa crise, né, climática ela precisa de investidores e tudo mais? Porque por que eu pergunto isso? Até eu comento, né, com o Álvaro, porque quando você tem, uma caminhada, uma liderança sustentável, engajada já numa frente que trabalha isso, que é a BH, agora mais depois comentando com a usina do etanol, você vai ter uma cadeia de fornecedores que precisa também estar andando em conjunto, né. E esses fornecedores que quando a gente fala de ESG, eles pensam que é só para grandes empresas, como o BH, não é, né. É ao contrário, porque como que você vai manter seus, fornecedores, como hoje, se eles não estiverem alinhados nessa agenda? Então a minha pergunta é a conscientização para essa agenda, para essa pauta, você acha que ela vai aderir mesmo à questão que é relevante nela, ou vai ser talvez um oportunismo de alguns que ainda não entenderam o que está acontecendo nessa questão da nova economia? Olha, esse ponto é muito importante, viu, Manuela? Eu, ao longo desses 18 anos, eu tive muitas situações onde a economia, ou o dinheiro, ou a parte financeira questionou, né? Pô, mas será que isso realmente veio para ficar? Se isso realmente vai acontecer? Enfim, porque o investidor, ele é um sujeito cético, né? Ele quer gerar o seu resultado, mas o que nós estamos vendo, e eu acompanho, né, o gestor do BlackRock, que é o grande fundo de Uhum. investimento que você comentou, ele foi um dos primeiros, o BlackRock foi um dos primeiros a tomar essa posição, né, de, Convicção. de dizer, olha, acho que o capital precisa olhar como está gerando riqueza, né? E agora a gente veja uma postura diferente. Eu tive recentemente algumas reuniões, por exemplo, com bancos europeus que já não financiam mais indústria que tenha carvão, que já tem restrições para petróleo, Uhum. enfim. Então, no momento que o dinheiro começa a dizer, olha, eu quero, sim, eu quero negócios, mas eu quero um negócio de forma diferente, é uma força a mais que a gente tem nessa pauta ESG, é uma força a mais que a gente tem na pauta da transição energética. Outro ponto importante também, né, na nossa história, nós, a partir de 2016, 17, nós obviamente nos aprofundamos ainda mais no tema ESG, nós criamos nosso relatório de sustentabilidade, né? Nós também fomos entendendo mais o que nós estávamos fazendo, porque a gente produz energia renovável, mas o fato só de produzir biodiesel não é que garante que é uma empresa que tem essa pauta ESG Uhum. efetivamente, né? Então a gente melhorou muito no quesito de governança, né? Criamos um programa muito robusto de compliance, nós melhoramos no quesito também ambiental, nós criamos metas de descarbonização, então, e as metas de descarbonização, elas têm o escopo um, 2 e 3. Nós temos um compromisso de carbono neutro 2030 no escopo um e 2, né, para quem está nos ouvindo, vamos dizer assim, mais a nossa operação direta. O escopo 3 vai estar pegando todas a cadeia, né, tanto de fornecedores quanto de clientes. Então esse vai ser um desafio maior e a gente já vê algumas empresas assumindo publicamente 2045, 2050. E aí eu acho que entra o tema que você comenta, né, Manuela, que a gente vai precisar expandir isso para todos, né, seja parceiros
parceiros comerciais, econômicos, enfim, grandes, médios, pequenos, se a gente efetivamente quer ter essa pauta difundida. Então, vou dar um exemplo do que nós estamos fazendo agora. Por exemplo, a pauta de compliance, né? Pauta de compliance, nós temos treinamento interno, a gente treina nossas pessoas, mas nós já estamos começando a fazer treinamentos externos também para a nossa cadeia de fornecedores. Outra questão importante, as certificações, a rastreabilidade da matéria-prima. Nós criamos dentro da companhia um programa chamado 2SC, e o foco desse programa é a gente certificar a matéria-prima que nós recebemos, que ela respeite as normas de produção ambiental, que elas respeitem as políticas, não usar mão de obra infantil, não usar mão de obra escrava. Então, é uma série de questões Uhum. que a gente tem dentro desse programa que a gente está implementando. Aí entra treinamento de compliance, entra treinamento ISG. Eu acho que isso é que vai fazer efetivamente a diferença. Roda girar é um efeito cascata. Acredito que é um efeito cascata e criar um ecossistema. Hoje se vê um ecossistema que a BH criou. Sem dúvida, e esses programas, como esse que nós estamos fazendo agora também, eles têm um impacto importante, né? Porque a gente precisa comunicar, a gente Uhum. precisa explicar o que está fazendo, a gente precisa dizer que além da gente, tem outras empresas que estão fazendo isso também, e que hoje não é mais em um país, é o mundo todo tem essa demanda. E aí, olhando um pouco para fora, quando a gente vê os Estados Unidos, né, agora esse ano aprovar, tanto com o apoio dos democratas e os republicanos, um pacote de investimento de quase 400 bilhões de dólares para a transição energética, quando vê a Europa dizendo que vai investir nos próximos anos quase mais de 800 bilhões de dólares, então a gente vê que as coisas efetivamente estão acontecendo em outros países Uhum. e são países que acabam liderando o mundo, né? Então a gente Pelo seu acredita. pioneirismo, enxergar fora do curto prazo, né? E começar a enxergar, utilizar os elementos de pesquisa, tanto é que hoje a gente fala que são países de primeiro mundo, tanto é por um desses pilares, que é enxergar isso. Como que vocês fazem isso? Hoje a empresa ela se tornou internacional. Tanto é que eu acredito que é uma curiosidade dos nossos internautas aqui, é saber por que houve essa troca, né, do nome Erasmo. Conta para nós, por que é por causa desse processo de internacionalização. Como é que é? Sonorização. Isso, Manuela, me ajuda. Se tornar internacional, ficou melhor agora, viu? Não adianta só ir na fonoaudióloga, tem que Mas fazer o exercício. mas não é Conta para não é nós só qual para foi. deixar claro, não é torcer para o Internacional. Não, Vou não. continuar Apesar que o sendo amigo é colorado, não, eu sou natural, gremista. natural de Não, colorado. tudo bem, mas é uma brincadeira. Boa. Mas, deixando a brincadeira aqui, que é só para descontrair, Sim, que já está descontraído o ambiente, isso é muito bom. Na verdade, né, a Letícia que está aqui nos ajuda, ela não me deixa eu perder o foco que nós não mudamos de marca, né? sim. Nós evoluímos a nossa marca. Então, Esse é o conceito. então a nossa companhia nasceu lá atrás, sim, né? Com a visão que nós tínhamos lá atrás, há 18 anos, para ser uma companhia de biodiesel. Eu não tenho dúvida que tudo que nós estamos falando hoje aqui é com a visão que nós temos no dia de hoje. Certamente daqui a um ano nós vamos fazer um outro programa, sei, 2 ou 3, nós vamos estar ampliando a nossa visão porque nós vamos ter mais informações, nós vamos ter mais É evoluções. diferente mudar do que ampliar. Isso, então nós fizemos essa mudança, essa evolução que nós chamamos, né, para sairmos de uma empresa de biodiesel e nos caracterizarmos como uma empresa de transição energética. Então, esse é o processo. E dentro desse processo é nós ampliarmos o nosso portfólio de serviços e produtos. Então, hoje nós produzimos o biodiesel, nós produzimos o biodiesel de segunda geração lá na Suíça. A Manuela comentou agora há pouco, nós estamos indo para uma usina de etanol aqui em Passo Fundo. Nós temos o projeto Omega Green no Paraguai para biocombustível para aviação e diesel verde. Então, ou seja, é uma empresa que está trabalhando para 2030 ser um fornecedor de diferentes diferentes serviços e produtos, no caso combustíveis, né, ou solução de energia para diferentes mercados. Esse é o nosso foco como companhia. Por quê? Porque a gente tem visto diferentes áreas da economia
iniciando ou tendo que começar a transição energética. Então a Uhum. gente fala muito do carro, né? Porque é o que a gente usa, a gente fala muito do ônibus, do caminhão, mas a gente tem, por exemplo, toda uma frota de aviões que vai ter que mudar, nós temos uma frota de navios que vão ter que mudar, então nós temos a petroquímica, que hoje basicamente ela usa produtos oriundos do petróleo, Uhum. que vai ter que evoluir também para ser uma petroquímica verde. Então, nós vamos ter mudanças bem significativas ao longo dos próximos 27 anos, né? Porque tem alguns marcos importantes. 2030 e 2050 são duas datas super importantes Uhum. nessa caminhada transição energética. Você comentou dos Estados Unidos, né, essa liderança que eles têm. Você está dentro do governo, tem agora essa frente da transição energética bem forte. O Brasil teria tudo para ser pioneiro, tem tudo, né. Eu não sei qual que é teu olhar nesse sentido, se a gente está perdendo uma grande oportunidade de já não sair como líderes nessa frente, de transição, pela questão do hidrogênio, pela questão toda que tem de recursos naturais, a nossa rede hídrica, né, a nossa matriz energética. Será que, tipo, atrasando, né, daqui a pouco regulamentações, vai trabalhar com a questão do hidrogênio verde, mas hoje a gente sabe que não tem regulamentação, não tem um incentivo a nível que deveria ter, mas você está lá no governo, como você, consegue nos passar o que está acontecendo lá, se esse olhar está crescendo para melhorar isso, né? Eu estou participando do conselho, né, que me convidaram para estar representando o setor de bioenergia e tenho participado agora dos grupos de trabalho. Inclusive, participei faz algumas semanas presencial em Brasília do grupo de trabalho de transição energética. Ontem participei de um grupo de trabalho aí online da parte de mercado de carbono. Hoje participei de um outro que Tá é corrida a agenda. tá interessante, terras degradadas, inclusive esse eu vou coordenar. Então, assim, Terras degradadas. terras degradadas, Ah, né? legal. Então, áreas degradadas é o nome correto, né? Então, assim, o que que acontece? Eu, inclusive, publiquei lá no meu blog, né, que o Brasil tem 10 anos de atraso quando comparado aos Estados Unidos no que diz respeito a energias renováveis, né? Mas também publiquei em várias outras e falo aqui também que o Brasil é o país que mais tem potencial. Eu acredito que está um esforço muito grande nesse momento no Brasil, e aí não é um esforço só do governo, mas eu vejo que é um esforço do Congresso e é um esforço principalmente da sociedade civil, né, em mostrar para as lideranças que o Brasil precisa acelerar o seu posicionamento, as suas definições, para fazer da transição energética, ou da transição ecológica, ou da neoindustrialização, enfim, tem Uhum, vários termos, né, fazer disso uma oportunidade para gerar emprego, gerar renda e fazer os programas sociais, uhum. né, de forma correta agora, Dentro da né, dentro da sustentabilidade. sustentabilidade. A transição energética vai ser, Ela vai acontecer com o Brasil ou sem o Brasil. ela E vai o importante é que acontecer, a gente é, participe. ela É, vai eu tô acontecer com o Brasil porque o Brasil tem um papel fundamental para isso, Sim, né? além mais com o disso, Brasil, inclusive, né? É, mas o que eu estou vendo agora no Brasil e percebo não só das lideranças políticas, eu tenho visto muito a sociedade civil, a gente participa de várias associações, nós estamos na CNI através da Fiergs, nós estamos na Associação Aprobio, nós estamos no CEBEDS, que é uma organização das grandes empresas em proteção da Amazônia, né, teve uma reunião recentemente também pautando o mercado de carbono. Então, assim, a sociedade civil tem cobrado muito do governo e me parece que o governo tem estado aberto ao diálogo e está criando políticas públicas. Então, mais para o nosso mercado, por exemplo, está se criando uma política pública que deve ir ao Congresso, que é um grande programa que chama Combustível do Futuro. Uhum. E aí quer servir como um guarda-chuva para a gente pôr embaixo desse grande guarda-chuva os biocombustíveis, o hidrogênio, o gás, enfim, né, essa rede. essa rede de energia que vai gerar menos emissões, né? E assim como o próprio mercado de carbono que está sendo discutido, né, foi protocolado essa semana o projeto no Senado, no Congresso, enfim, para se aprovar.
Há uma discussão grande agora nas terras degradadas, como que nós vamos recuperar, como que a gente transforma essas terras que hoje têm problema de erosão em terras produtivas ou Isso em nível de todas as federal, regiões do todas as Brasil regiões. Então eu vejo que está tendo uma série de discussões, né? tá É em claro, pauta. tá em pauta. É claro que às vezes o time, né, nós do setor privado, quando o governo, a gente às vezes, né, se frustra, mas é uma construção, tem que ajudar a construir. Eu acho que nós do setor privado precisamos estar sempre dialogando com o governo, independente de qual governo seja, para a gente criar essas políticas. Agora, não há dúvida. No mundo, eu já visitei alguns países no mundo e todo mundo tem absoluta certeza. O Brasil e a América Latina tem uma oportunidade gigante de transformar esse novo ciclo, né, do Uhum. baixo carbono, da economia verde, como uma grande oportunidade de desenvolvimento. Pela primeira vez na história, Uhum. o hemisfério sul do mundo, que geralmente é a parte mais pobre do mundo, Isso. né, tem a oportunidade. Relativamente, depende do que a gente entende como pobre, né? A gente tem umas riquezas que talvez a gente não sabe explorar, né? Talvez Não é. agora economicamente sim. Mas Mas aí assim, por pegando. exemplo, a nossa É, rede hidrelétrica, né? Os caras estão queimando carvão para ter, né? mas quando a gente fala pobre, é assim, é onde Como as pessoas conceito, mais passam fome, é onde as pessoas menos têm acesso à educação, onde as e a pessoas oportunidade tá mais estão expostas a crime, né? Então isso é pobreza, isso é né? pobreza. Nós vivemos em cima de uma grande riqueza natural, mas nós não tivemos a oportunidade de transformar isso A em oportunidade. expertise, Isso. eu acho que é esse o momento. É. Mas antes, Erasmo, Mas isso só para deixa ele eu complementar essa fala, acho importante você eu complementar. quero saber o blog, Ele sessão estava Você blog. estava comentando que Nossa. na primeira vez na história a gente está, ele te interrompeu, mas acho bacana você Não, mas o bom continuar. do podcast é isso, é que tá só na. A gente fica assim. Monólogo. É a primeira vez na história que o Brasil pode, liderar essa frente, por isso que É. eu comentei no início E ali, se né. nós pegarmos é o Brasil, né, porque nós estamos aqui falando do Brasil, mas é o Brasil, é o Paraguai, é a Argentina, são o Uruguai, é a África, né, que é onde a gente tem a capacidade de produção de biomassa, onde a gente tem Hum. capacidade de produção de energia limpa, onde a gente tem capacidade de produção de minerais, não é preciosos, minerais diferentes, digamos assim, que vai ser utilizado nessa nova indústria, né? Na indústria da bateria, nas indústrias dos microchips, enfim. Então, temos uma grande oportunidade, né? Acho que se a gente souber fazer as políticas públicas alinhada, né, e a gente tem que pautar isso a nível mundial, eu Uhum. acredito que daqui a 20 anos a gente vai ter Qual uma vai ser o grande diferença. segredo para a América Latina ter esse protagonismo? Vai ser a regulamentação, as certificações? Como que tu vê isso? Qual que vai ser o grande segredo para virar essa chave? Primeiro, o Brasil ser o protagonista, né? América Latina, o Brasil é o país mais importante. Então, acho que o Brasil precisa assumir o protagonismo e Entender isso. entender e assumir o protagonismo e trazer a discussão à mesa como está sendo feito, né? Eu acredito que ter a COP em 2030, né, que vai ser no Pará, isso vai ser muito importante, né, porque vai botar o Eu Brasil acho que é antes, 2020, 25. 25, COP 30, não É. COP 2000, né? Em 2025 vai ser muito importante porque coloca o Brasil de fato no centro das discussões e acho que nós precisamos encarar efetivamente quais são as rotas de descarbonização. Porque o que está acontecendo, né? A gente está vendo aí uma grande reorganização geopolítica por trás de Uhum. tudo isso, né? Se nós voltarmos na história, que é muito importante para entender o presente e Uhum. talvez pensar o futuro, a Revolução Industrial, quando ela ocorre, há uma mudança, né, de liderança econômica no mundo, né? A Inglaterra perde, então, para os Estados Unidos a liderança, né? Nessa reorganização de transição energética, nós também podemos ver algumas regiões do mundo que hoje têm uma liderança econômica, né? Pode ser que elas não tenham tanta pujança num futuro onde outras regiões que hoje não são tão importantes possam passar a ser, né? Com tudo que está É acontecendo que aí. nem dizem que o dinheiro está mudando de mão, né, Eu espero que literalmente. que venha para a mão do brasileiro, né? É, Mas o porque blog, o Vamos lá, eu blog, quero saber o
O blog são biocombustíveis avançados, né? Só digitar o meu nome aí também na internet e botar blog que vai encontrar. É um blog onde a gente tem publicado alguns artigos justamente falando disso, né? Algumas reflexões, algumas críticas no sentido da construção, né? Acho que a gente tem visto muita coisa acontecer no mundo e a gente tem que trazer para discussão, para ver o que a gente pode aproveitar no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade. O que a gente vê muito na comunicação é a importância de ocupar os espaços, né? Quando a gente, tempo atrás, o comércio, preciso estar na principal avenida de cada cidade, preciso estar no principal ponto de encontro. Isso também acontece no digital, para que a gente dê uma segurada nessa proliferação, que eu vou dizer, da bobagem, né? Então, é importante. Qual é que é o... Vou anotar aqui, Erasmo, vou pesquisar depois. Biocombustíveis avançados. Biocombustíveis avançados. Erasmo Batistella. Só dá um Google lá Vai aparecer. que vai encontrar os pensamentos É isso. desse homem à frente do seu tempo aqui, que está conosco no Cielo Cast aqui, na Fábrica Sonora. Manuela, tua pergunta pimenta que tu guardou aí, que tu pesquisou aí para Não. passar para o nosso convidado. Nem assusta, né? Não me comprometo. Não temos a pergunta pimenta. Mas essa frente, né, que você comentou também do hidrogênio, é uma curiosidade que eu tenho, porque existe, né, o hidrogênio cinza, que também vem da matriz energética que explora os recursos. O Larry Fink, quando eu falei no início, ele deu para trás também, né, no sentido de, primeiro era a transição energética a 1000, agora ele viu que tem um custo para fazer essa transição energética, não é do nada se transformar em tudo renovável. Então, calma, também não dá para não deixar as empresas que precisam se adequar a acessar esse recurso, né. Então, na questão do hidrogênio, tecnicamente, assim, né, qual que seria a viabilidade dele para exportação hoje? Porque é um produto, digamos que tecnicamente ele ainda precisa, ser mais seguro, não sei como que os técnicos olham isso, porque ele pode a questão da explosão do hidrogênio, ele também não é visível como um combustível hoje normal que a gente tem, né. Mas o que precisa para melhorar, se a gente vai conseguir exportar ou se a gente vai ter que trabalhar, digamos, no ambiente lá e o risco, porque querendo ou não o ESG também é cuidar do risco, né. Qual que é o risco que impacta o negócio? Então Eu acho que é um tema super atual, Emanuela, e bem importante a gente falar. Só sobre hidrogênio a gente pode fazer aqui vários podcasts, né? Porque tem muita discussão sobre esse tema. O hidrogênio não é uma molécula nova, não é alguém descobriu ano passado, né? Tá lá na tabela periódica, então é uma Acho que eu faltei essa aula. das moléculas mais importantes que nós temos, né? Assim como o carbono também, né? Mas o que ocorre é que o hidrogênio já é muito utilizado hoje, né? Principalmente na indústria. Por exemplo, todo o refino do petróleo, ou quase todo, utiliza o hidrogênio. E esse hidrogênio ele é produzido do gás natural, então é o hidrogênio cinza, Sim. né? Então, acho que a primeira coisa que nós devemos fazer, pensando em hidrogênio, é capturar o CO2, porque quando a gente transforma o gás natural em hidrogênio, a gente libera CO2. Então, acho que a primeira coisa que o mundo precisa fazer é colocar como meta para os refinadores que, ao passar dos anos, eles possam parar de emitir CO2 no refino do petróleo. Isso já vai deixar os combustíveis fósseis menos agressivos, digamos assim, ao meio ambiente. Aí depois, e aí ele passa do cinza para azul quando a gente captura o CO2. O grande hidrogênio que se discute é o hidrogênio verde, né? Basicamente é a geração de energia elétrica de fonte natural, seja eólica ou solar, e que a gente possa pegar a molécula da água, né? Que é H2O, nessa aula você foi, né, Álvaro? Olha, É melhor não acho que foi, comentar, acho né? que foi, acho que É, foi. então, e separar essas moléculas, né? Então você tem 2 unidades de hidrogênio, né? Libera o oxigênio, né? Agora, para ocorrer isso, você tem primeiro um custo, porque você precisa produzir energia elétrica, você tem que fazer uma separação, você tem os eletrolisadores que levam minerais especiais, principalmente o níquel, e você tem aí o hidrogênio verde. O hidrogênio verde já é produzido no mundo hoje,
né? Obviamente tem volumes bem menores que o cinza. Agora, quando nós vamos dizer, bom, então eu estou produzindo hidrogênio verde, o que que eu faço com ele agora? Hoje nós podemos utilizar já em carros, caminhões, ainda um número muito pequeno, mas eu mesmo tive a oportunidade de dirigir um carro da Toyota na Alemanha, hidrogênio. É praticamente como se fosse um carro elétrico, só que em vez de ter a bateria, você tem o tanque, você vai ter um posto de hidrogênio, né? Você vai parar, abastecer. A vantagem é que ele abastece como se nós estivéssemos abastecendo com o combustível tradicional. É mais rápido do que a recarga da bateria, né? Então, é uma molécula que se pode escalar a produção de forma muito rápida. Onde está o grande desafio dele? Primeiro, custo. Segundo, armazenagem e transporte. Ele é uma molécula muito estável, né? Tanto é que tem bomba de hidrogênio, enfim. Então, ele explode dependendo como ele tiver entrar em contato com o ar. Então, tem que ter um cuidado maior. Hoje tem muita pesquisa em cima disso. Eu particularmente acredito muito na utilização do hidrogênio no futuro. Acredito que primeiro ele vai ser expandido a utilização dele na indústria para depois chegar Na última milha. na última milha, que é a mobilidade urbana e transporte. No Brasil, nós temos um grande diferencial de novo, né? Que a gente tem o hidrogênio de forma líquida e que pode ser transportado nessa xícara, inclusive, que é o etanol, que é o biodiesel. Essas moléculas, mas principalmente o etanol, ele tem vários hidrogênios na sua molécula. Então, e temos tecnologia brasileira, inclusive, desenvolvida aqui em São Paulo, que pode converter o etanol em hidrogênio, né? Então, acho que tem uma grande oportunidade também para o etanol brasileiro de ele ser utilizado como fonte de hidrogênio. Com o que nós conhecemos hoje de tecnologia, a gente pode dizer que o hidrogênio vai ser uma molécula muito usada no futuro, mas ainda a gente precisa avançar em várias áreas. Uma delas é a regulamentação. Aqui e nos outros países, né? Sim. Tem alguns países mais avançados, como é o caso da Alemanha, que eu já comentei, os nórdicos, né? Mais avançados, até porque tem mais recursos, é uma população mais rica financeiramente. Entende que a pesquisa é importante no processo, né? Investe, né? Bastante. E tem todo um investimento em infraestrutura, né? Que eles já estão fazendo. Então, eu acho que vai ser uma molécula que tem um potencial grande, mas, mais uma vez, notícia boa para o Brasil. O Brasil tem um potencial enorme de produção de hidrogênio verde. Eu não sou especialista nessa área, eu sou curiosa dessa área, por isso a pergunta. Nem eu, estou aprendendo. E tem um grupo Então, o que interessante. sobra para mim, então, que não fui nem na aula. Mas o importante é... Não, nossos você foi de internos- jornalismo. Ah, né? né? Foi, né? Da comunicação, Então tá todo foi. mundo aprendendo, isso que é bom, né? O melhor lugar do mundo é o do aprendiz. É isso aí. Tem um grupo, Erasmo, do hidrogênio verde no WhatsApp, eu faço parte. Tem mais de 600 pessoas, vários profissionais especialistas, assim, e eles discutem bastante, debatem. Acho muito bacana, porque a gente vai olhando, vai. É no debate que se constrói as ideias, né? Então, é uma pauta que ela está crescendo e até então Mas eu quero trazer um pouco era desconhecida. um assunto que o Erasmo tocou, que é a questão, eu queria entender a tua opinião, né? Que a gente se vê muito daquela coisa do carro elétrico, né? Que se é uma consolidação, tem uma turma que puxa, não, peraí, não é tão simples assim, não é o salvador da pátria, né? Eu queria saber a tua opinião sobre essa questão do carro elétrico. Ela tem que ser bem pontuada, para alguns lugares vai servir, outros não vai servir. Num panorama geral, o que tu acha dessa forma de transporte que está surgindo, que já tem surgido, né? Qual que é a tua ideia quando fala a palavra carro elétrico? Acho que o que o mundo não pode fazer, mais uma vez, é ficar dependendo de uma única variável. O mundo hoje depende do petróleo. Hoje nós não temos como dizer, bom, da manhã em diante nós não vamos mais usar petróleo. Por quê? Porque é a grande energia, é a grande fonte de energia que nós usamos hoje, e a demanda de energia é crescente, né? Então, nós olharmos no passado, ninguém tinha celular, ninguém tinha tanto conforto, e o conforto precisa de mais energia, assim como o nosso consumo hoje é maior de alimento, enfim, precisa de mais energia. Chegando sob a ótica do carro elétrico, eu acho que o carro elétrico vai ter uma parte do mercado de mobilidade, mas o que nós precisamos não é discutir o carro elétrico, o que nós precisamos discutir é a fonte da energia.
Porque eu não posso ter um carro elétrico e ligar na tomada e produzir energia elétrica com carvão ou com petróleo, que é o que está acontecendo na maioria dos países do mundo. O Brasil é um ponto fora da curva nesse sentido. O Paraguai, por exemplo, é fora da curva, né? Produz energia limpa, energia de fonte hídrica, energia de fonte solar, energia de fonte eólica, mas quando nós olhamos o mapa da Europa, quando nós olhamos o mapa dos estados americanos, porque cada estado é um país lá, né, de tão grande que a gente vê a China, por exemplo, que a matriz lá é preta ou marrom, enquanto a nossa é verde, né? Ou seja, usa muito o carbono, ou muito carvão, muito petróleo para produzir energia elétrica. Então, isso é demagogia. Você produzir energia elétrica, transportar essa energia e tem perda, colocar numa bateria e tem perda, e você utilizar o carro elétrico, que tem que explicar ainda como está produzindo tantos minerais, né? Então, o que que nós temos defendido? Primeiro, não temos nada contra o carro elétrico, mas a gente precisa comparar abacaxi com abacaxi, mamão com mamão. Então, no nosso caso, nós defendemos que a gente tenha que fazer a certificação do ciclo de vida. Ciclo de vida significa o seguinte, ok, o petróleo, do poço até a roda, na hora de consumir, quanto ele emite? Ele emite 83, 86 gramas de CO2 por megajoule. Ok, quanto é o carro elétrico? Quanto é o etanol da fazenda até a roda? Quanto é o biodiesel da fazenda até a roda? E aí nós podemos comparar efetivamente a eficiência. Os dados que se tem no mercado hoje mostram que o carro elétrico, da forma como é utilizado na Europa, ele emite mais do que o diesel, por exemplo. E a Europa está dizendo que não quer mais carro a diesel a partir de 2030, né? Então, são essas distorções que a gente tem que cuidar, são essas distorções que vocês da área de comunicação podem nos ajudar para mostrar para as pessoas que nós não podemos Porque trocar um problema por outro a problema. eletricidade deu fim. É como que foi gerada essa eletricidade para chegar até o Isso, carro isso, dito vendido isso. ou pode ser que ele possa evoluir, É mas porque nesse nós momento ele temos tem um histórico atrás que é produzir. isso. Então nós temos uma falsa impressão. Como a gente pega o carro elétrico e não vê sair fumaça no escapamento, bom, então esse carro não emite, ok. Mas como que eu alimento esse carro? Da onde vem a energia? Essa energia, ela vem de uma fonte renovável ou não? Hoje, não. No futuro pode ser que sim. Agora, tem um outro desafio que é a necessidade de metais especiais, né? Então, é como que a gente vai tratar a mineração, porque a mineração também, dependendo de qual mineração for, ela agride também o meio ambiente, ela emite também CO2. Eu acho que nós temos muitas discussões pela frente, por isso que o posicionamento político, né, de país é muito importante, porque uma pessoa só, uma empresa só, não vai conseguir influenciar nesse tema sozinho. Um dos Ah. mais ativos de qualquer pessoa é o tempo. Então queremos agradecer o tempo Não, que Manu calma, é isso que eu vou calma. te perguntar. Como é que nós Ainda temos estamos de tempo. tempo? Temos tempo? Temos mais um Então pouquinho. vamos lá. Para a próxima pergunta, então. Erasmo, isso que você comentou do ciclo de vida é importante, né? O governo agora incentivou a importação de carros elétricos, que não faz sentido no modelo para incentivar a nossa economia verde, né? Contradiz com essa frente, porque a gente importando algo que poderia ser produzido aqui, ou seja, a gente deixa de lado, né, a valorização de trabalhar essa frente de sustentabilidade. E como que vai competir também no sentido se tem mais incentivo para determinada coisa, hoje o recurso do petróleo ele é mais barato, né? Ele é mais em conta do que o verde, né? Se não tiver algo político que incentive Mas a aí eu parte vou ter que contestar. O que é barato? A que custo? na frente da agenda de sustentabilidade, a gente está falando. A que custo? Mais barato a degringolar o único planeta que nós temos? Se eu tiver a opção de ter algo, por exemplo, esse aqui é algo mais sustentável, mas esse aqui que não é
É o mais barato. Nós estamos falando de valor econômico. Mas tem tudo a ver com a questão Tá bom. econômica, entende? Eu entendo, E mas é que o como que a conceito de gente barato que eu questiono. Não, eu entendo a tua pergunta como e que a eu, gente vai conseguir sair disso, né? e eu, inclusive, numa palestra que eu fiz em São Paulo, eu lancei o desafio esse que é justamente a gente poder usar um fator de ajuste ambiental nas coisas, né? Ou Uhum. seja, se eu tenho um combustível que tem um fator ambiental que polui menos, eu preciso fazer um ajuste de preço. É porque o que nós estamos falando Pode hoje ser tributariamente esse ajuste. pode ser Que hoje não tributário. tem, por isso eu tô Pode ser comentando. tributário, pode ser, enfim, né? Aí tem que desenvolver a metodologia. Mas eu acho que isso está sendo discutido, né? Quanto a essa questão específica da importação de carros elétricos, né? Isso, com todo o respeito a quem fez, é um erro muito grande, né? Uhum. Nós deveríamos estar incentivando a indústria do carro flex, do carro etanol no Etanol. Brasil, do caminhão flex a biodiesel no Brasil e não importar o elétrico, que primeiro não gera emprego aqui, gera emprego na China, porque é o país que está mandando para cá. Uhum. Também não tenho nada contra a China, não tenho nada contra os Estados Unidos. O fato é que eles estão utilizando uma estratégia para vender mais produto para a gente. E nós não precisamos comprar esse carro. Nós podemos incentivar o nosso carro etanol, né, que hoje tem os números que mostram que ele polui 1/3 do carro a elétrico da forma como está a matriz energética, né? Então, acho que é um erro, espero que ele seja corrigido rápido, né? E o governo tem essa noção que precisa mudar isso. Vamos ver se isso muda para não impactar a geração de emprego e distorcer mercados, porque, mais uma vez, eu não tenho nada contra a eletrificação, acho que ela veio para ficar, vai ter uma fatia de mercado, mas ela precisa entregar descarbonização. Ela não pode entregar uma fantasia para o consumidor, Isso. porque senão nós vamos ter um grande problema no futuro. Me lembra uma novela essa história. Eu sou jovem há mais tempo, né? Aquela novela do o Salvador da Pátria lá, como é que era o nome? Não, eu acho que pela nossa conversa que eu consigo entender que é preciso essas variáveis, entender que não existe um salvador da pátria. Existe um processo de enxergar qual o mais adequado para o momento, olhando os mercados e as necessidades. Eu acho que é nesse lugar que tem que se caminhar para chegar a um denominador Eu comum. concordo contigo, por isso que às vezes a gente fala, mas não pensa o que são as palavras, né? E nós estamos falando em transição energética. Transição, ela não acontece de um minuto para o outro. Você tem um tempo para a transição energética, você tem que analisar quais são as melhores rotas. Eu acho que a gente está fazendo isso, né? E nós temos que divulgar o que vai acontecer para as pessoas. Por exemplo, que a Manuela traz, olha, o cara do fundo lá disse que, ok, vamos fazer, mas depois foi ver que custa dinheiro. É óbvio que custa dinheiro, né? Você pega uma E a energia. sustentabilidade não é só ambiental, né? Não, É não. principalmente econômico, se não fecha ali. Mas é óbvio que vai custar dinheiro. Você pega o mercado petróleo que está instalado, que tem um volume Consolidado. gigante há 150 anos, e você precisa substituir isso, vai ter, que é o que estão chamando de inflação da transição. Né? Vai ter isso. Agora, ao mesmo tempo, vai ter as grandes oportunidades. E aí é que nós temos que nos posicionar como país. É, até porque tem que ter investimento para essa transição do governo. Daí eu imagino assim, as empresas quando tem que mudar, a gente sente uma insegurança, né? Porque é um risco, é algo novo. Imagina o governo também, né? Investir em algo que envolve a transição, que não é pouca coisa. São várias frentes também, deve se sentir um pouco. Calma aí, vamos devagar. Vamos, às vezes vai pelo modelo mais fácil também e dificulta, né, Erasmo, a transição. O mercado e o mundo está em ebulição, né? É isso que a gente pode dizer, em transformação constante. Nós estamos vendo já fatos consumados, né, do aquecimento. A gente tem visto temperaturas cada vez mais quentes. Nós estamos no inverno hoje aqui em Passo Fundo, né, gravando com 30 graus ali fora, né? Agosto, 30 graus. Com o ar-condicionado ligado, né? A gente viu na Europa o verão um dos mais quentes da história, Estados Unidos temperaturas recordes, né? Gente morrendo de calor. Então, isso são dados reais, né? Então, E eu percebo que existe um efeito que talvez é importante a gente aqui utilizar o Cielocast para falar, porque tá quente e tal. Mas nós precisamos da água,
cada vez mais vai diminuindo, a gente vai chegar lá no verão, racionamento, enfim, vai acontecendo um efeito, essas questões que num ano é como se fosse aumentando um volume de uma TV. Um ano tá 72, no outro ano tá 73, e tem que começar a se olhar para esse A caminho. gente está ficando surdo, né? Falando em Exatamente. volume. E o que dá para dizer, mas a grande esperança que a gente tem é que a natureza ela se regenera muito rápido, né? Só que a gente precisa dar condições para que isso aconteça. E é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando em não usar mais energia, não andar mais de carro, não é isso. Estamos falando assim, ó, precisamos equilibrar. Temos que diminuir as emissões, usar coisas diferentes, que emitem menos. Eu acho que a humanidade vai chegar lá. Eu confio. Erasmo, tem uma frente sua que a gente admira, que é essa questão da liderança, né? Você tá levando a pauta ESG para muitos lugares. É de Passo Fundo, né? Que bacana essa pauta sair daqui com a empresa. Nós, olhando de fora, quando eu digo nós que trabalham nessa frente ambiental, né? As empresas grandes, assim, elas estão com uma dificuldade de se conectar com a comunidade, com a sociedade, em algumas iniciativas que já desenvolve, né? Eu vejo que a maioria, quando quer organizar as ações ESG, pensam que tem que inventar coisas novas, mas, na verdade, empresas como a BH e outras grandes já têm várias iniciativas que, na verdade, só precisa alinhar na frente a quais que tem a ver com a questão social, qual que tem a ver com a questão ambiental. Eu não sei se vocês também tiveram, quando começaram a trabalhar essa pauta do compliance, organizaram isso com ações que já tinham ou começaram a olhar para fora, a gente tem que desenvolver mais ações assim, assado. Por que eu pergunto isso, né? Porque está tudo alinhado com os ODS. Então, por exemplo, eu não posso, uma coisa que eu digo que as empresas às vezes fazem na boa intenção, mas não é ação ESG, que são ações pontuais, né? Eu faço lá uma ação de vez em quando e digo que aquilo é ESG. E você já tem várias iniciativas com organizações que vocês têm parcerias, ou seja, você já tinha um tema de casa, a única coisa era alinhar com essas frentes, né? Agora, tem a Ana, né, que trabalha à frente do ESG. Se vocês olharam dessa forma ou começaram também a pensar projetos novos? Sendo bem honesto, a gente também foi evoluindo e aprendendo a todo momento, né? Acho que não tem nada que melhor do que a gente ter a cabeça aberta para aprender. Esse é o primeiro ponto. Então, quando nós começamos, né, a nominar o que nós já fazíamos e percebemos que o que nós fazíamos estava muito ligado a essa pauta ESG, a gente disse, ok, olha, isso tá bom, isso aqui nós precisamos melhorar, aqui nós não temos nada ainda, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, nós fomos entender melhor e a gente tem várias ações tentando ligar aí aos 17 UDSs, né, da ONU, né, que contemplam todas essas ações, né, em diferentes áreas, né? Conhece os 17 ODS? É como se fosse uma bússola, só não sei decor, mas eu sei que tem 17 a partir de 2015. São 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso, isso. Como o ESG não existe uma certificação que diz, ó, você é ESG, Mas se utiliza desses indicadores, né? é um caminho Então, Então a gente tem trabalhado em em cima todos, dessa né? pauta. Tem uns que, pelo nosso negócio, a gente tem mais facilidade, tem outros que têm um desafio um pouco maior, a gente tem trabalhado, a gente trouxe a Ana e outras pessoas que nos ajudam, inclusive, nesse trabalho, mas isso é uma jornada, né? Isso não é uma caminhada, isso é uma jornada, então a gente precisa continuar trabalhando, a gente acho que se inspira em outras pessoas, e outras empresas, e esperamos também que a gente possa inspirar outras empresas e outras pessoas para que mais empresas façam isso, independente do seu tamanho, né? Às vezes as pessoas me convidam para bater papo com empresas, esses dias até eu estava numa universidade falando com o pessoal do curso de contabilidade, não, mas as empresas pequenas não conseguem fazer. Digo, olha, muitas vezes uma ação ESG não precisa vir de Marte, a iniciativa. É algo simples que você tem dentro da companhia, é padronizar, é fazer. Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode já fazer no nosso dia a dia, sabe? É Não é mesmo em nem casa? É em casa, é mudar os nossos hábitos e tudo mais. Então, é isso que nós estamos fazendo. Estamos felizes com o nosso trabalho.
É um investimento também que a gente faz nessa área, né? Mas vamos continuar porque nós acreditamos que a gente pode construir aí um mundo mais igualitário, digamos assim. E educar os demais, né? Que bacana. E a Inspiração educação, pros e a demais, né? educação faz parte disso, né? Por isso que Uhum. nós estamos, Isso. inclusive, investindo em educação, porque um dos ODSs também trata sobre educação, né? Sim. Educação de qualidade, educação para todos, né? Tem o IE lá, né? Que vocês também estão Isso. à frente. Nossa, é nostálgico lá, porque eu estudei no IE. E o Texas era algo meio assombroso quando nós estudávamos, pensando que aquilo ia cair. Afastamos fantasmas. Afastaram os fantasmas, a gente O está Erasmo curiosa assistiu pra... Ghostbusters, As Fantasmas, né? Não, mas no bom sentido, Sim. né? A gente tirou o coberto, deixou o sol entrar e tá tudo certo agora. Vai Parabéns. voltar. Tem uma história toda Eu lá. acho que estamos, se tu autorizar, né? Estamos encaminhando, então. Erasmo, considerações, eu acho que o Erasmo daqui 2 anos, 10 anos, que falaria pro Erasmo de hoje? O Erasmo daqui a 2, 10 ou 20 quer chegar lá com saúde, né? E continuar trabalhando e continuar tendo bons momentos assim. Parabenizar aqui vocês pela iniciativa, Manuela, Álvaro, que é muito importante a gente ter esses espaços para conversar com as pessoas, né? Para dialogar. Ninguém é dono da verdade, né? A gente está fazendo várias iniciativas e o que eu espero é que daqui a algum tempo a gente continue com saúde e acertando mais do que a gente vai errar, porque algumas coisas nós vamos errar também, né? Eu quero agradecer muito, porque na minha visão você é um empresário visionário. Não sei se Obrigado. quando você começou lá, tinha noção que a pauta ia ser tão forte hoje, Não tinha. né? E olha que legal, que jogada perfeita, né? Porque começou já com algo que hoje só vai crescer e vai fazer com que o mundo, né, seja melhor nesse sentido, de cuidar mais das novas gerações, que hoje a gente vive várias gerações ao mesmo tempo. É isso mesmo. Então, agradecer a presença e por compartilhar. Eu creio que daqui a pouco a gente pensa um podcast só para falar do hidrogênio verde, Podemos fazer. que é Eu vou ter que fazer interessante. umas aulas com a minha pró de química. A gente vai te mandar a tabela periódica. Eu vou fazer o tema de casa daí. Muito obrigado. Pessoal, queremos agradecer a todos em nome do Erasmo, toda a turma lá da BH, o nosso abraço. Depois a gente vai mandar o link dessa nossa gloriosa conversa, esse bate-papo aqui com o Erasmo Batistel, presidente da BH, que já está internacional, né? Quero agradecer a Fábrica Sonora, que esse belíssimo espaço, o Christian, que também vai fazer a edição. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, Spotify. Também mandar um abraço para o nosso parceiro Alex Borgman Fotografia, que nos acompanha fazendo os registros para a gente depois fazer a captação e trazer todo mundo para acessar a nossa conversa. Pode deixar nos comentários aí as suas próximas perguntas, sugestões. Afinal, nosso rancho aqui não tem tramelas. Muito obrigado. Tá esquecendo de algo, né? Ah, verdade. Manuela, nossa CEO aqui, vai fazer nossa lembrança do podcast aqui pro Obrigado. o Erasmo. Olha aqui. O Álvaro que disse que é para usar e fazer uma foto para nós, né? Olha aqui, ó. Aí, ó, viu? Sustentabilidade, inovação. Acho que vai cair como uma luva pro nosso convidado de hoje aí. Vou usar e vou mandar foto depois. Então, Obrigado. Show. Obrigada. eram esses os recados. Agradecer a Obrigado. assessoria. Eu que Letícia, agradeço. muito obrigado por encaixar na agenda do Erasmo. A gente sabe que ele sempre que pode, para levar a mensagem e levar a trajetória, e tenho certeza que incentiva muitos empreendedores, né? E a gente sabe da tua agenda bastante corrida, mas isso é contra empenho e dedicação. A sorte sempre te achou trabalhando. É isso aí. Mais uma vez, obrigado e estamos aí. Próximo sobre hidrogênio. Até a Tá próxima, bom. muito obrigado. Arrasta pra cima, segue nós aí no canal, tamo junto. Valeu, Manu. Valeu. Até mais.